E desça sobre nós, Senhor, a vossa graça, porque em vós pusemos a nossa confiança. Diante do mundo dilacerado por guerras e conflitos, o Papa Francisco nos recomenda dar testemunho de comunhão fraterna. Recebamos de Jesus a força para buscar, com todos os meios, construir o caminho da verdadeira paz. Carta aos Hebreus. Irmãos, lembrai-vos dos primeiros dias, quando, apenas iluminados, suportastes longas e dolorosas lutas. Às vezes éreis apresentados como espetáculo, debaixo de injúrias e tribulações. Outras vezes vos tornáveis solidários dos que assim eram tratados. Com efeito, participastes dos sofrimentos dos prisioneiros e aceitastes com alegria o confisco dos vossos bens, na certeza de possuir uma riqueza melhor e mais durável. Não abandoneis, pois, a vossa coragem, que merece grande recompensa. De fato, precisais de perseverança para cumprir a vontade de Deus e alcançar o que Ele prometeu. Porque ainda bem pouco tempo, e aquele que deve vir, virá e não tardará. O meu justo viverá por causa de sua fidelidade, mas, se esmorecer, não encontrarei mais satisfação nele. Nós não somos desertores para a perdição. Somos homens da fé, para a salvação da alma. Palavra do Senhor. Salmo 36. A salvação de quem é justo vem de Deus. Confia no Senhor e faze o bem, e sobre a terra habitarás em segurança. Coloca no Senhor tua alegria, e Ele dará o que pedir teu coração. Deixa aos cuidados do Senhor o teu destino. Confia nele, e com certeza Ele agirá. Fará brilhar tua inocência como a luz, e o teu direito como o sol do meio-dia. É o Senhor quem firma os passos dos mortais e dirige o caminho dos que lhe agradam. Mesmo se caem, não irão ficar prostrados, pois é o Senhor quem os sustenta pela mão. A salvação dos piedosos vem de Deus. Ele os protege nos momentos de aflição. O Senhor lhes dá ajuda e os liberta, defende-os e protege-os contra os ímpios, e os guarda porque nele confiaram. A salvação de quem é justo vem de Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: O reino de Deus é como alguém espalha semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra, por si mesma, produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e, por fim, os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: Com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce
e se torna maior do que todas as hortaliças e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas, mas, quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Certa professora, quando começou a lecionar para crianças de 3 anos de idade, ouviu uma sugestão de uma outra professora mais experiente, de que ao falar com os pequeninos, ela se abaixasse. Passou a fazê-lo e percebeu que algumas das crianças começaram, inclusive, a fazer mais perguntas. Com o olhar no mesmo nível, a comunicação ficava mais fácil e parecia assumir a horizontalidade dos olhares. Existe algo muito parecido com isso na Bíblia, só que mais profundo. Trata-se do mistério da quenose, ou rebaixamento de Deus. Em Jesus, a divindade desce ao nosso nível. Usa de palavras que nossa inteligência dá conta de compreender e de exemplos capazes de nos arrebatar. O versículo destacado no início da reflexão de hoje afirma que Jesus anunciava a palavra de um jeito que as pessoas podiam entender. Isso quer dizer que não estava dando uma aula sobre Bíblia, mas falando daquele que é o assunto da Bíblia, a própria palavra eterna. Ele estava, na verdade, se apresentando de um jeito inédito. Em cada parábola revela-se um traço distinto de Deus, e de todas elas emerge um quadro amplo de quem Ele é. Quando juntamos essas histórias com os exemplos e atitudes de Jesus, descobrimos que Deus se revelou completamente a nós. Não há mais nada que Ele tenha escondido, tudo está ali. O Deus que se revela na história é o mesmo que criou o tempo. Não é à toa que Ele responde a Filipe que quem o vê está vendo o Pai. Acabou-se o domínio dos que complicam a imagem de Deus com sofismas e todos os artifícios possíveis. Deus fala e se apresenta de um jeito que uma criança consegue entender. Oremos. Senhor Jesus, és o rosto visível do Deus invisível. Nós te agradecemos por nos teres revelado de um jeito que podemos entender. Ajuda-nos para que essa compreensão se traduza em nossa plena realização. Tu, que é nosso companheiro, não nos abandones. Amém. Jesus, eu confio em vós. Ajude-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhe